Ele é filósofo, escritor, educador, palestrante e professor universitário. É autor, entre outros livros, de A Escola e o Conhecimento, Não Nascemos Prontos e, mais recentemente, Ética e Vergonha, na cara, né? Com Clóvis de Barros Filho. Mais do que filósofo, ele entende de vida, de gente e faz a gente pensar, analisar nessa viagem mais difícil do ser humano, que é o autoconhecimento. O Opinião Livre de hoje conversa com Mário Sérgio Cortella. Muito prazer em recebê-lo aqui. Obrigado, fico feliz. Ainda mais quando você diz que a gente ajuda a pensar. Porque a tarefa da filosofia ajuda a pensar. A tarefa da filosofia não é oferecer respostas que ela não tem, mas é produzir espantos, produzir algumas indagações, fazer com que a gente não tenha uma vida automática, robótica, uma vida sem raciocínio, uma alienada. Ao contrário, alguns até dizem, né, que a filosofia seria quase que o espaço, né, da inutilidade, no sentido de não gerar nada no dia a dia, exceto reflexão. Mas você quer coisa melhor do que pensar sobre as coisas ao invés de apenas fazê-las? Você acha, Cortella, que hoje em dia as pessoas têm tempo para parar para pensar? Você sabe que tempo é uma questão de prioridade. Quando alguém diz que não tem tempo, é porque aquilo não é prioritário para ele. Vou te dar um exemplo. Você já viu um infartado que sobrevive não ter tempo? Por exemplo, antes de infartar... Aquela caminhada na pracinha, ele vai ter tempo. Não seja sedentário, não faça isso, não tenha tempo. Infartou, sobreviveu. Hoje, 5 horas da manhã, já estava andando. Portanto, então é a necessidade. Claro, ele não mudou o relógio, ele mudou a prioridade. Por isso, o tempo é uma questão de prioridade. Vou dizer outro exemplo. Se eu não tenho tempo para os meus filhos, mas se um deles, por exemplo, cair no mundo da droga, aí não é 1 hora por dia que eu vou precisar, ou 2, eu vou precisar de 1 ano, 10. Mas, portanto, a filosofia nos ajuda também a pensar um pouco quais são nossas prioridades, para a gente não cair no colo da tolice. Você acha que a filosofia, hoje mais do que nunca, ela é necessária não só na vida pessoal, como no trabalho, como em tudo que a gente faz? É importante, quer dizer, a gente não estuda, nós não estudamos filosofia na escola, né? São poucos que dão. Mas é primordial, né? Mas não é qualquer filosofia, porque, por exemplo, o nazismo também tinha filósofos, né? As ideologias tolas também têm seus filósofos. Não é qualquer filosofia. É uma filosofia que ajude a refletir, que nos impeça de ter um pensamento que seja óbvio, que faça com que a gente saia daquilo que é habitual, que nos provoque, que produza em nós, como eu dizia, espanto. Aristóteles, que é um grande filósofo, né, grego de 2.500 anos atrás, ele falava em algo que é admiração, admirar. A palavra admirar significa mirar a distância. É quando eu paro e dou uma olhada. Por isso, talvez um dos lemas da filosofia é aquele da estrada de ferro antiga, que você, porque é jovem, não pegou, mas era assim: pare, olhe, escute. Pare, olhe, escute. Não é só a filosofia que faz isso. Por exemplo, um programa de TV como esse na nossa conversa, ele traz também a filosofia. Traz ela reflexão. Não vem só na escola, Claro. Ela não vem só na TV, não vem só no rádio, no jornal. Ela vem quando nós nos dispomos a interromper um pouco o modo mais automático de viver e pensar assim: por que eu estou fazendo desse jeito? Minha conduta, aquilo que eu tenho como comportamento, será que é o correto? Ou eu faço isso que os outros fazem? Cortella, mas a maioria das vezes é o que você falou. É só quando a gente leva aquele tapa na cara, entendeu? A gente tem que levar um tapa na cara para parar, para realmente refletir alguma coisa. Sim, infelizmente. Às vezes o parto das ideias, ele vem a fórceps. Você sabe que o uso do fórceps, ele tem um nível, às vezes, de agressividade. Mas ele precisa ser feito, né? E, de uma maneira geral, alguns sustos que tomamos no dia a dia, né, nos fazem mexer. Os árabes têm um ditado que eu acho especial. Eles dizem: homens são como tapetes. Às vezes tem que ser sacudidos. Um tapete você tem que sacudir de vez em quando, porque senão ele vai acumulando, adensando poeira. E nós fazemos isso também. Como nós vivemos hoje numa vida que é muito apressada, nós não temos uma vida veloz, a gente tem uma vida apressada. Nós não temos tempo. A gente já pergunta quanto tempo falta, né? Não é que horas são. Parece o coelho da Alice no País das Maravilhas. Estou atrasado, estou atrasado. Sempre atrasado, Essa vida apressada, ela nos tira um pouco do fôlego. Nós começamos a viver em voz alta e isso acaba fazendo com que nossa distração em relação a algumas coisas ela seja muito marcante. A gente se distrai em relação às outras pessoas, não presta atenção no outro, começa a olhar só em mim. Começa a não prestar atenção no meio ambiente, começa a viver uma coisa perigosíssima, que é cada um por si, Deus por todos. Que é, e como você lembra, a realidade. Claro, Mahatma Gandhi disse um dia: olho por olho, uma hora acabamos todos cegos.
É verdade. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Por isso, essa convivência, especialmente nas cidades que são maiores, né, em vários momentos da nossa vida em que a gente acaba se distraindo em relação ao modo de ter, o modo de estar, a nossa capacidade de afetividade, de respeito recíproco, aquilo que de fato, como você lembrou, né, como o título de um dos livros, é ética. Ética e vergonha na cara, nós estamos perdendo um pouco a vergonha. Aliás, né, a gente até comentou, um dos assuntos que a gente vai falar agora é sobre ética, né? Mas antes, deixa eu mostrar a trilogia, porque quantos livros você tem? 23 livros eu publiquei, né? E uma série deles foi agregado numa caixinha como uma trilogia. São 3 livros que se iniciam por não. Não espere pelo epitáfio, não nascemos prontos e não se desespere. Não é não de negação, é não de advertência. Cada um deles tem 30 e poucas reflexões sobre vida, morte, paixão, amor. Por exemplo, no mais recente, que é o Não Se Desespere, ele tem uma reflexão, o Não Se Desespere, que se chama assim, ética não é cosmética. Fala um pouquinho dele, Ética não é cosmética, isto é, ética não é uma coisa de fachada, que a gente usa só para mostrar. Outra coisa que tem nele, religião não é coisa de gente tonta. É um artigo. A religião não é coisa de gente tonta, a religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Mas você tem gente tonta, né, em várias áreas. E cada um deles vai tratar. Por exemplo, nesse Não Nascemos Prontos, que está na tua mão, ele parte de uma coisa que até é verdade. Tem uma frase que circula por aí, que é um pouco tola, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso não é verdade. Não Para é? que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. É verdade. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato, geladeira. Fogão, sapato, geladeira nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, nesse ano, sou a minha mais nova edição. É Revista fantástico pensar um pouco isso. ampliada, É isso mesmo. mas a minha Cada mais dia nova renascendo. edição. Claro, Opa. eu não sou mais o mesmo. Não sou inédito também, porque muito do que eu sou eu trouxe da minha história. Mas eu não sou como eu era. Aliás, há um filósofo, você estudou um dia, chamado Heráclito, que é do século VI a.C., tem uma frase para a gente pensar. E é verdade, ele dizia, nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você volta, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Por isso a ideia da mudança como uma continuidade. Claro que essa mudança não é da totalidade. Muito em mim permanece, muito em você permanece. Mas nós não fomos mais como éramos. Nesse sentido. Pode ser refeito, né? Temos Aquele de fazer. momento ter refeito, mas outra pessoa e outra situação. Por isso que a gente precisa distinguir a diferença entre gente idosa e gente velha. Uma pessoa idosa é aquela que tem bastante idade. Uma pessoa velha é aquela que acha que já está pronta, Já não que já precisa fazer conhece, nada, que já acomodado, sabe. Uma né? pessoa idosa tem 70, 80 anos de idade. Tá aí, Velho você curtindo a pode vida. ser com 20 anos de idade. É verdade. Ter né? aparência de velho. Esse aqui, Não Espere pelo Epitáfio. Lembra do epitáfio dos Titãs? Eu devia Lembro, ter lógico. amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer. Não espere pelo epitáfio, que tá as coisas sobre paixão, né, sobre morte, sobre tecnologia, para gente não ficar só lamentando uma vida que já foi. Você acha que as pessoas têm medo de mudar? Sem dúvida. Quer ver um exemplo concreto? Tem gente que, por exemplo, agora está conosco nessa conversa, que dorme do mesmo lado da cama há 10, 20, 30 anos. Mas isso é Mas hábito, olha só, vai. viaja, às vezes viaja, fica sozinho numa cama, dorme daquele lado. Ué. Eu sou assim, eu tenho o meu lado da cama. Mudar é É complicado. hábito isso. Claro, o hábito. Mark Twain, que foi um grande escritor norte-americano, dizia que hábito a gente não consegue jogá-los pela janela. Você tem que ir empurrando escada abaixo, degrau por degrau. Pra poder Hábito mudar, é tão né? complicado que tem gente que se habitua a sentar em casa para comer no mesmo lugar. A minha cadeira. Se chegar uma visita e tirar ele daquele lugar, ele nem come direito aquele dia. É verdade. Você está no meu lugar. Obviamente, há uma diferença na vida entre ser flexível e ser volúvel. Uma pessoa flexível é aquela que muda quando é necessário. O volúvel é aquele que o vento bate e ela vai mudando. Por isso, ser capaz de mudar é ser capaz de ser flexível, alterar a maneira de pensar, o modo de conduta, reinventar-se. É diferente de ser volúvel. O volúvel é aquele que o vento bateu, ela muda. Por isso, flexibilidade é uma coisa decisiva para viver. Mas quando você fala esse Não Espere pelo Epitáfio, que é justamente isso, devia ter feito. Hoje em dia, o tempo parece estar passando tão mais rápido, né? Eu não sei o que acontece, de repente já está no final do ano, de repente já estamos em outro ano, que as pessoas, quando elas olham, já não dá mais tempo de nada. Então, hoje que as pessoas estão vivendo muito mais, né? A gente vê gente de 80, 90 anos aí cheio de vitalidade,
A pessoa está com 60, tem medo de mudar, às vezes, de profissão, medo de mudar de vida, medo de sair de um casamento. Essa zona de conforto, Sim. é difícil sair. Tudo aquilo que é muito familiar, que a gente está habituado, nos acalma. Então é um pouco a música clássica do Carlos Imperial, A Praça. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. É tão sossegado. Claro que deixa imóvel. Você sabe que na vida é preciso ter raízes e não âncoras. A raiz te alimenta, a âncora te imobiliza. Há pessoas que têm âncoras, elas ficam aprisionadas, no mesmo tempo, no mesmo lugar, do mesmo modo. Por isso, o medo à mudança, ele exige ser enfrentado. Há necessidade de ter coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. A melhor maneira de ficar inseguro é achar que já está seguro. A melhor maneira de ficar desprotegido é achar que já está protegido. Por isso, uma pessoa inteligente é aquela que, tendo medo, enfrenta. O nome que se dá a esse enfrentamento do medo é coragem. Claro que a gente não deve confundir medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. Eu, Cortella, tenho que ter medo de ficar ultrapassado, medo de envelhecer. Eu tenho que ter coragem de ficar idoso sem envelhecer. Eu tenho que ter medo de não ser um professor que consiga mais encantar os alunos. Te instigar, não é? Claro, Pra você é o que a gente está falando. Me provocar o tempo todo para que eu não me acomode. Você sabe que quando a gente coloca água num copo, agora eu vou pegar um copo aqui, ó, olha só. Quando você coloca água num copo, a água se conforma ao copo. Isto é, ela fica aprisionada pela forma do copo. Você sabe que a água parada fede. A água parada se perde. A única maneira de você conseguir não feder, isto é, não apodrecer, é ser capaz de transbordar. Transbordar é ir além da borda. E uma das coisas que a gente tem que fazer com a nossa vida, a nossa cabeça, é transbordar. Isto é, ir além daquilo que é o nosso limite. Não é enlouquecer, né? Não é ficar insano, mas é ser capaz de enxergar além daquilo que está à nossa frente. Aquilo que os chineses chamavam tanto a atenção. Eles diziam, quando você aponta a lua bela e brilhante, o tolo olha atentamente a ponta do teu dedo. Certo? Isto é, prestar atenção naquilo que pode ser visto e não apenas naquilo que aponta e que mostra. A gente consegue fazer isso se nós interrompemos um pouco essa insana correria que a gente tem. E é possível fazê-lo de vários modos. Devagarinho, sentando para cozinhar, de vez em quando fazendo alguma coisa diferente que nunca fez. Ouvir música junto. Ou fazer uma coisa que quando eu era criança fazia muito, era ver formiga trabalhando. Né, que é uma coisa gostosa. Ou uma outra, fazendo o que eu não estou habituado. E eu gosto de fazer o que eu não estou habituado para minha mente ficar arejada um pouco. Não é do meu dia a dia cozinhar, mas eu gosto de fazê-lo. Não é do meu dia a dia fazer crochê, mas eu gosto de aprender, eventualmente, a como fazer aquilo, apenas para que a minha mente não enferruje. Para dar uma oxigenada. Exatamente. Colocar água sem oxigênio apodrece. Enquanto você toma água, a gente vai pedir um comercial. Daqui a pouco eu continuo falando com o Mário Sérgio Cortella. Um instante só. Até já. Estamos de volta recebendo hoje no Opinião Livre Mário Sérgio Cortella e falando de vida, né? O Cortella, a luta mais difícil do ser humano é com ele mesmo. Ah, né? Sem dúvida. Você sabe que os gregos antigos tinham uma palavra muito bonita, que é agonia. A gente até acha estranho, mas agonia significa... Agonia significa luta. Luta. Quando você está agonizando, você está lutando. Uma pessoa que está agonizando, ela está lutando para continuar viva. Agonia é luta. Existe gente que luta a favor. Por isso a palavra é protagonista, a favor. E tem gente que luta contra, que é antagonista. Pois bem, qual é o nosso principal antagonista? Nós mesmos. A gente luta Nossa comodidade, nosso modo de dizer, se eu pudesse, não sei, não vou. Emagrecer, não claro, vai. cada um precisa ser e cada uma precisa ser protagonista de si mesmo. Isto é, precisa se dispor a fazer coisas, colocar metas, ser capaz, inclusive, de colocar metas que sejam execuíveis, que sejam realizáveis. Uma das coisas que mais gera sofrimento é frustração. E a frustração vem quando você ou eu, por exemplo, estabelecemos uma meta que não é atingível. Não adianta eu sonhar assim, eu, Cortella, sonho ser o melhor jogador de futebol da FIFA. Eu não tenho mais idade, parei de jogar futebol há 30 anos. E se eu rezar muito? Não vai acontecer. Não adianta. E se eu ler alguns livros que estão por aí? Também não vai acontecer. Né? Não se confunda sonho com delírio. Delírio é o desejo sem viabilidade. Sonho é o desejo que tem viabilidade.
Por exemplo, eu posso sonhar perder mais peso do que eu preciso. Eu hoje estou acima do que eu deveria. Isso é sonho, não é delírio. Delírio é o supor, né, que eu vá conseguir Qual que é o delírio? ser de fato... Não, o delírio é supor que eu vá ser alguém que seja jogador de futebol de novo. Ou que eu vá, né, ser alguém que perca aquilo que ganhei em todo esse tempo. Eu até costumo dizer que um homem sem barriga é um homem sem história. Né? Quer dizer, a história que a gente vai acumulando, no momento que ela se transforma numa coisa negativa, ela ameaça. Nesta hora, quem é o meu principal antagonista? Eu mesmo. Num casamento, numa relação, numa cidade, meu antagonista sou eu no ponto de partida. Por exemplo, nós vivemos, vários de nós, em cidades grandes, onde você é capaz de conviver sem gentileza, sem civilidade. Sem ética. É tudo misturado? Isso, gentileza, claro. ética, civilidade? O que é gentileza? É a capacidade de ter uma relação com as outras pessoas que não seja áspera. Que não seja áspera. Certo? O que é uma relação áspera? Uma relação áspera é aquela que deixa a marca que machuca. Por exemplo, dá aquela quando cutucada, você irrita o outro, irônico, ou você xinga à toa, em vez de ter uma relação que seja afetiva, em que você acolhe. As cidades grandes, elas são difíceis da gente viver, mas eu não preciso só por isso entrar em estado de guerra. Todos e todos vivemos numa cidade, e a cidade ela traz dificuldade de várias áreas para todos. Se nós, além do nosso dia a dia, ainda decidimos que o nosso adversário mais imediato é a outra pessoa, aí fica difícil. Não dá para conviver. Não, não dá. Não tem saída nessa hora. Né? Eu até gosto de lembrar, Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase que é fortíssima. Ela dizia, difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Amar quem está longe é fácil. Claro, por exemplo, verdade. Eu tenho pena de alguém que na África padece do ebola. Ou eu fico tocado porque alguém num tsunami, né, na Ásia faleceu. Mas aí é moleza. Duro é quem está na praça, na minha frente, está na porta da minha rua, que eu encontro nos lugares. Amar o próximo, essa é a questão. E por isso, a gentileza, a convivência ética, a decência, ela não depende de uma pessoa ter uma religião ou não. Uma religião pode ajudar ou não, mas ela depende, acima de tudo, de uma decisão. Que eu não serei tolo de imaginar que a minha convivência com as outras pessoas, ela não deva ser uma convivência que seja carinhosa, que seja direta, em que a gente tenha a capacidade, por exemplo, de ser educado no dia a dia, inclusive porque como fazer bem faz bem. Difícil, né? Hoje em dia, cumprimentar qualquer pessoa quando você chega. Claro. Há uma frase antiga, eu gosto muito de ouvi-la, que diz que quando você é gentil, é mais ou menos como uma partilha. É mais ou menos como vela. Se você está com uma vela e deixa que eu acenda a vela que está na minha mão, na tua, acontece uma coisa magnífica, né? Você ganha mais luz e não perde nada. Ah, que legal. Porque quando eu acendo a minha vela na vela que está contigo, você ganha mais luz e a gente não perde nada. A gente só ganha. Portanto, ajudar o outro ilumina. Nada perco ao fazê-lo. Alguns dizem, mas se eu ajudar, você não sabe como é que é. Depois a gente toma o troco. É tonto ser bom porque a gente só leva chumbo. Lamento. Você acha que as pessoas estão muito descrentes? Por isso sim, que não tem essa bastante, gentileza? bastante. Cada um se preocupa com a sua própria vida, quer dizer, cada vez mais. E tem uma coisa de ética misturada nisso ou não? Tem uma ética muito perigosa, que é a ética do individualismo exagerado. É aquela em que eu dizia há pouco contigo, cada um por si, Deus por todos. E a regra na vida tem que ser um por todos e todos por um. Não pode de maneira Essa não alguma. muda, né? Não, de maneira alguma. Uma das coisas mais fortes na vida é a nossa capacidade de convivência. Convivência. Nós vivemos em condomínio, todos no mesmo lugar, no mesmo domínio. Todas as vezes que a gente rompe, ameaça, que a gente é incapaz de ter essa percepção, nós colocamos a nós mesmos em risco e em ameaça. E nesta hora, a filosofia ela pode sim vir à tona como uma das coisas que nos ajuda a pensar. A ética é uma parte da filosofia, como meditação, como reflexão. O que é ética? Ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos na nossa conduta. Aliás, como eu sempre gosto de lembrar, a ética é o conjunto de valores que você tem para responder às 3 grandes questões da vida humana. Porque você e eu temos 3 grandes questões na vida, em relação ao modo como nós conduzimos, que são: quero, posso, devo? Quero, posso, devo. Tem coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo, coisas que eu devo, mas não quero. Como é que eu equilibro isso? Isso significa que eu preciso ter valores e princípios em que algumas coisas que eu quero e que eu até eventualmente posso, eu não devo.
Há coisas que eu devo, mas não quero. Se eu devo, mas não quero, e a minha vontade precisa ser coerente, eu não posso fazê-lo. Ah, mas se eu não fizer, eu vou ter problema. Assuma. Ética é decisão, é escolha. Há coisas que eu até posso, mas não devo. É Por uma isso, bela reflexão. este miolo, tudo na vida, até na hora de almoçar, até na hora de jantar, até na hora de, em alguns momentos, você está numa festa, você olha um conjunto de comidas, tem que olhar e pensar assim, quero. Posso, mas devo. Não necessariamente. Isso vale em relação à conduta na vida pública, à conduta na vida privada, no negócio. Nem sempre o que eu quero é o Tem que que fazer eu devo. essas 3 perguntas, Sempre. então. Quero, posso e devo. Aliás, a cidade de São Paulo, onde moro, ela tem o seu nome vindo de um apóstolo dos cristãos, chamado Paulo. Né? E Paulo, segundo os cristãos, ele produziu um dia uma carta muito interessante. Essa carta é uma epístola, como chamam os cristãos, e 2 delas são ao povo da cidade de Corinto. Portanto, criou-se aí a carta aos Coríntios. Cidade essa que deu nome a um time de futebol britânico, que depois inspirou, né, também um time de futebol no Brasil, pelo óbvio. Pois bem, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele tem uma frase fortíssima, que você e eu não podemos esquecer nunca. Tanto faz se você tem religião ou não, essa é uma decisão. Paulo escreveu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha só, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha trajetória, o que mancha a minha história, o que desonra a minha família, o que ofende a minha comunidade. Por isso, Isso é olha básico. que princípio ético bom. O princípio ético já está Olha que forte. no início da Tudo me vida. é lícito, mas nem tudo me convém. E tem também a parte da moral, né? A Sim. moral da gente que está preservado também alinhado junto com essa ética. Sem dúvida, porque a ética Que é são... a gente já nasce Sem com a moral dúvida. A ética moldada. são os teus princípios, a moral é a prática. Não existe ética individual. A ética é sempre de uma comunidade, de um grupo, mas existe moral individual, porque a moral é a prática. Exemplo, eu tenho um princípio ético, o que não é meu, não é meu. Na hora que a gente terminar a nossa conversa, estamos saindo daqui, você esquece teu aparelho celular. Devolvê-lo para você ou não é um ato moral. O Entendi. princípio é, o que não é meu, não é meu. Se eu pegar e devolver, eu estou seguindo o meu princípio. Se eu ficar com ele, eu estou rompendo o meu princípio. Por isso, a moral é a nossa capacidade de uma prática que não torne nossa convivência apodrecida. Ô, Cortella, você que está fazendo muita palestra, quer dizer, você lida tanto com todas as idades, né? Qual que é a resposta? O que você está sentindo dessa meninada que está vindo, essa nova geração? É uma geração diferente? Ela é bastante diferente, ela tem algumas coisas magníficas, entre elas mobilidade, instantaneidade, simultaneidade e conectividade. Mas eles não refletem. E ela tem algumas coisas que não são boas. Não reflete. Uma delas, que não é boa, superficialidade, porque como você tem toda uma tecnologia que é muito veloz, ela deixa muito na superfície. Outra característica que não é boa, que nós temos que nos formar com eles, paciência, é uma geração muito impaciente. A geração que aí está nos ajuda a muita coisa, tem senso de urgência. A geração que tem mais idade tem paciência. Se a gente junta as duas, a gente cresce. Nenhuma das duas sozinha basta. Claro, como eles não nasceram prontos, nós temos alguma responsabilidade. Há pessoas até que dizem uma coisa curiosa. Ah, essa juventude não tem jeito. Ué, mas ela não nasceu pronta. Ela foi educada por adultos. Alguém que a educou e a mal educou, se é um mal educador, só pode ter um filho mal educado. Quer dizer que a culpa é da gente. Também. Né? Não é exclusiva, mas é especialmente A nossa. culpa continua sendo da gente. Sem dúvida. É. Afinal, como você bem sabe, trabalho de parto não é só na maternidade, né? Ele continua pelo resto da vida. Mas como que você faz, né, hoje em dia, para passar esses valores? Porque existe, então, essa diferença muito grande. Parece que nós somos analógicos e eles já nascem digitais. Como é que faz essa conexão aí de ideias e de valores? Criando pontes. Você cria pontes. Primeiro, antes de mais nada, perceber que eles têm muito a nos ensinar. Então, vou te dar um exemplo na área de escola. Tem pai ou mãe que chega em casa à noite e chega para o filho e, em vez de aprender com ele, toma a tarefa de um jeito meio bruto. Diz assim, e aí, filho, o que você aprendeu hoje? Isso é auditoria. Você quer chegar ao mesmo lugar de um outro modo? A frase é assim, e aí, filho, o que você pode me ensinar hoje? Você vai chegar no mesmo lugar. Você vai saber o que ele estudou. A diferença é o modo de aproximação. O primeiro é, e aí, o que você aprendeu hoje? Eu estou tomando a tarefa. O outro é, o que você pode me ensinar hoje?
Quando eu me coloco como adulto com disponibilidade para aprender, pessoas adoram ensinar. Jovens adoram ensinar. Muita gente diz, esse jovem não tem como falar com eles. Não... Peça para ele te ensinar alguma coisa, você vê como o olho dele brilha. E ele tem muito a nos ensinar. Mexe nesse tablet aí? Tem muito a nos ensinar e tem muito a aprender. Mas quando eu me disponho a aprender com um jovem, ele se coloca disponível para aprender comigo também. Por isso, eu que sou professor há 40 anos, eu sei que para eu poder dar aula para jovens, eu não posso me colocar em sala de aula apenas como aquele que ensina, mas também como aquele que aprende. Porque se eu estiver disposto no meu dia a dia a aprender com essa nova geração, eu ensino para eles gente que já morreu há 2.500 anos. Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxágoras, isto é, tudo aquilo. Então tem que criar pontes. A gente não pode deixar um fosso entre as gerações. O mundo digital tem que servir para nós nos aproximarmos e não nos distanciarmos. E o mundo digital não anula a filosofia, não anula a reflexão, apenas ele não pode nos possuir. Afinal, e aí termino, como dizia o Milor Fernandes, o importante é ter sem que o ter te tenha. Isso mesmo. Não seja possuído por aquilo que você possui. Ai, Cortella, foi um prazer. Que bom, obrigado. Prazer receber você aqui, tá? Fico Muito feliz. obrigada mesmo. Abraço. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip.